Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Votou e não justificou o voto tem que ficar atento para não perder o prazo e não ficar em dívida com a Justiça Eleitoral. O Fórum em Caruaru está aceitando as justificativas e Alex Murphy participa agora com a gente, para contar como o processo deve ser feito. Alex, bom dia para você. Então, explica para a gente, como é que essa justificativa é feita. Vamos ligar para o Alex. A conexão não está ajudando a gente hoje, mas é assim mesmo, é ao vivo. A gente vai ligar para o Alex e ele vai passar as informações algumas áreas, agora. Rodrigo? Que a internet não funciona tão bem em Caruaru. Atende aí, Alex, para trazer essas informações, porque a gente sabe que teve muita gente que não compareceu para votar. Pois é, inclusive quem não votou, no primeiro turno vai poder fazer isso no segundo, mas Alex Murphy já tem as informações ao vivo. Alex, é contigo. Olá, muito bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Olha, a gente agora infelizmente não está com a experiência em Rádio Cidade, mas aqui no Fórum Eleitoral de Caruaru, no bairro Citário, tem aqui ainda os boletins de urna, viu? Para quem quiser aí, quem ganhou, quem perdeu nesse primeiro turno, tem aqui algumas informações ainda. Agora, sobre o assunto da justificativa da ausência do voto agora no primeiro turno, a gente vai conversar com Alan de Andrade, ele que faz parte aqui do cartório eleitoral. Alan, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Explica pra gente como é o processo daquela pessoa que não votou agora no primeiro turno. Bom dia. Bom dia. Veja só, o eleitor ele tem à disposição 3 opções. Ele pode fazer a justificativa por meio do aplicativo e-título. Ele pode fazer a justificativa comparecendo ao cartório eleitoral e preenchendo o formulário, ou ele pode preencher esse formulário eletronicamente também pelo site do TSE, o justifica.tse.jus.br. Aí lá você vai preencher os dados e anexar um documento comprobatório daquilo que você alega. Porque não adianta nada para a Justiça Eleitoral você simplesmente dizer que estava viajando sem anexar uma documentação que comprove isso. Então, vamos supor, eu estou viajando, tenho o bilhete de passagem. Eu estou doente e tenho um atestado médico. Então, você tem que anexar esse documento comprobatório daquilo que você alega na justificativa. Porque aí não é uma coisa tão simples assim não, Tem que ter a comprovação, para que realmente a sua justificativa seja aceita aí pelo TSE, não é isso? Exatamente. Essa justificativa ela passa pela análise do juiz, que vai, em caso de deferimento, ele vai aceitar a justificativa, e em caso de indeferimento, vai ser gerada uma multa de R$ 3,50 por aquele turno que você deixou de votar. Vai lá, agora conta pra gente. Tem agora segundo turno, para presidente da República e aqui em Pernambuco para governador. Conta pra gente, essa pessoa que não votou agora no primeiro turno, ela pode votar tranquilamente no segundo turno sem antes ter justificado a ausência no primeiro turno? Sim, ela pode. Desde que a inscrição dela esteja regular, ou seja, não esteja nem cancelada e nem suspensa, ela pode votar normalmente, porque a legislação dá 60 dias para o eleitor após cada pleito para ele fazer essa justificativa. E como o segundo turno é um pouco mais ou menos 30 dias depois, ele tem essa possibilidade de votar e depois de justificar o primeiro turno ou o segundo. Então, aí, para que o ouvinte possa entender aqui melhor, por exemplo, agora o segundo turno acontece no dia 30 de outubro. Então, essa pessoa que se ausentou aí no primeiro turno, ou pode se ausentar aí no segundo turno, ela tem até 60 dias após o dia 30 de outubro. Por exemplo, eu não votei, vamos supor, a pessoa não votou agora no primeiro turno, certo? Dia 2 de outubro. Começa a contar a partir desse dia 2 ou só começa a contar os 60 dias a partir do dia 30 de outubro? Veja, o do primeiro turno, ele conta a partir do primeiro turno. E o do segundo turno conta os 60 dias a partir da data do segundo turno. Entendi. Então, essa pessoa que não votou agora no dia 2 de outubro tem, por exemplo, até 2 de dezembro.
né, para justificar o voto. Pois não, Laís? O Alex, vocês falando aí sobre primeiro e segundo turno, o que diferencia de um de outro, o Fefos mandou uma pergunta aqui, o Fernando de Paula, dizendo o seguinte: ele quer saber se para esse segundo turno ainda é possível transferir o título. Ok. O nosso ouvinte agora entrou em contato com a nossa redação perguntando se, por exemplo, para esse segundo turno ainda é possível transferir o título. Não, a transferência do título, ela só é feita até os 150 dias que antecedem a eleição, por causa da legislação eleitoral. Então, no caso desse ano, foi até o dia 4 de maio. Houve ainda a possibilidade de você fazer o voto em trânsito, que foi, o prazo máximo se esgotou até o dia 18 de agosto. E esse prazo ele é dado por causa tanto da geração dos cadernos que a gente assina, quanto da geração das mídias que a gente coloca na urna. Entendi. Então, olha aí, está respondido aqui, né, a pergunta do Fernando de Paula, nosso ouvinte, né, Laís? Então, é isso. Lembrando, né, que quem não votou agora no primeiro turno, né, ela precisa aí justificar o voto, se não tem uma multa, né? Exatamente. A multa é de R$ 3,50 para cada pleito que você deixa de votar. Ou seja, deixei de votar no primeiro, R$ 3,50, deixei de votar no segundo, mais R$ 3,50. Lembrando que quem deixar de votar por mais de 3 vezes, o título fica cancelado. E depois tem que reabrir um processo chamado revisão eleitoral aqui no cartório ou através do título net. Alex. Ok, então, muito obrigado, viu, Alan? Alex, pela sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o Alan de Andrade, Alex, ele que faz parte aqui do cartório eleitoral aqui em Caruaru, esclarecendo para o nosso querido, né, os nossos ouvintes aí a diferença, claro, como é o processo de justificativa em uma eleição, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Laís Florencio, Rodrigo Alex, Miranda. Pois não, Rodrigo? Eu não sei se você me ouviu quando eu tentei te interromper, mas... Não, passou um ônibus aqui. Oi. Eu só queria que o Alan explicasse um pouco mais sobre essa questão do voto em trânsito, né? Porque você teria que escolher o turno, o primeiro turno e o segundo turno também. Como é que fica essa situação para quem vai votar no segundo turno? Ela vai poder realizar esse voto ou não? Só no primeiro turno? E como é que fica essa situação, né? Rodrigo está perguntando aqui, Alan, para que a gente possa concluir aqui com você, como é essa questão do voto em trânsito? Ainda há possibilidade? Claro, você falou que tem um prazo aí, foi até agosto, não é isso? Mas como é esse processo de voto em trânsito? Explica melhor para a gente, para um primeiro turno, um segundo turno. Bom, o voto em trânsito, ele é uma opção que a Justiça Eleitoral disponibiliza para o eleitor, quando ele já sabe de antemão que vai se ausentar do seu domicílio eleitoral. Ou seja, eu voto aqui em Caruaru e vou estar, por exemplo, viajando para Recife. Se eu já sei isso previamente, eu teria até o dia 18 de agosto para vir até o cartório e fazer essa solicitação. A solicitação ela não precisa ser necessariamente para os 2 turnos, ela pode ser para o primeiro ou para o segundo, ou também para os 2 turnos, caso tem gente que faz viagem internacional, passa mais tempo. Ele teria que ter vindo aqui no cartório até o dia 18 de agosto, munido da identidade, e a gente preenche os dados e ele assina o formulário. Agora, por exemplo, a pessoa está em trânsito no próprio estado, vamos supor assim, né, de origem, aí sim ele pode votar, ele poderia ter votado aí para deputados, senadores, não é isso? Para presidente da República, mas se caso ele tivesse em outro estado, fora do seu estado de origem eleitoral, ele só votaria então para presidente. Exatamente. Quando você está dentro do estado, você vota para todos os candidatos, deputado estadual, federal, governador, presidente. Quando você está fora do seu estado, aí você só vota para presidente. Aí, nesse caso do segundo turno, por exemplo, quem está dentro do estado vai ter a opção de votar para governador. Quem está fora do estado e pediu voto em trânsito, só vai poder votar para presidente. Perfeito, Alan. Muito obrigado. Rodrigo, resposta concluída? Perfeito, Alex. Muito obrigado. Volto com vocês aí no estúdio.